Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu vou falar sobre as funções de um sistema operacional. Para isso, eu defini alguns objetivos, sendo o primeiro o conceito sobre sistemas operacionais em computadores, identificação das funções de um sistema operacional e, por fim, os componentes de um sistema operacional e as suas funções de gerenciamento. Legal, então qual seria o conceito do sistema operacional, né? Bem, o sistema operacional ele é um software especial que controla os recursos disponíveis em um computador. Tá? Tem por objetivo principal criar um ambiente de trabalho num sistema computacional e oferece aos usuários diversas facilidades para se comunicar com o computador. Tá? Aqui tem um esquemático simples, tá? Que demonstra a interação entre usuário, sistema operacional e hardware. Tá? Então nós temos aqui esse gráfico 3D que demonstra o usuário como a parte mais externa, programas e aplicativos sendo aqui intermediário entre o usuário e o sistema operacional, e já tendo aqui o sistema operacional logo na sequência entre os programas e aplicativos e o hardware, que seria a parte física, a parte de eletrônica, né, do computador. Então, o que aparece aqui de interação entre o usuário e a máquina são os aplicativos, os programas, né? A gente está toda hora lidando com aplicativos e programas em computador. E o sistema operacional faz essa interface, faz essa ligação entre esses programas e a parte de circuito do hardware. Um sistema operacional, para ser bem sucedido, ele precisa possuir determinadas características, né? E são elas: eficiência, confiabilidade, manutenibilidade, né, que está relacionada aí à manutenção, pequena dimensão, concorrência e compartilhamento de recursos. Aqui temos um outro diagrama que demonstra que o sistema operacional, interação com o usuário, né, e hardware direto, passa aqui por programas e sistemas de arquivos. Então o core aí, a parte principal, eu diria aí, de um sistema computacional, de um computador, com certeza seria o sistema operacional. Ele é o núcleo, ele é a parte central que faz a interligação aqui de todos esses outros pontos do sistema. Tá? Muito bem, falando agora dos componentes, né, de um sistema operacional, dá para a gente entender com aquele conceito da metáfora da semente, né, que é basicamente a semente, ela é composta por duas partes. Então nós temos aqui o núcleo, né, e nós temos aqui a casca. Então é exatamente isso, né? O sistema operacional ele tem essa composição, tem um núcleo que é denominado de kernel e tem a casca, que vem do inglês, é a tradução literal, shell. Tá? Aqui nós temos a função da kernel, tá? Que é basicamente a parte central do sistema operacional, responsável pela execução de funções básicas para o funcionamento do sistema como um todo. Sempre permanece aí na memória principal, né? E controla o hardware, inicializa aplicativos, gerencia a memória, os dispositivos, dentre outras coisas. Tá? Temos a parte shell, né, que seria a casca, né, do sistema, que é a parte externa aí do sistema operacional, onde o usuário possui o contato com o sistema. Tá? Então, o que acontece? Aqui recebe-se interações do usuário, interpreta essas
interações e atua sobre elas. Então, se eu estou aqui, eu faço um clique, se eu pressiono uma determinada tecla, faço uma combinação que gera um atalho para alguma coisa, o sistema operacional entende isso, porque é a shell, é a casca, é aquela interação direta entre o usuário, via mouse ou teclado, por exemplo, com o sistema computacional que vai fornecer, enfim, alguma resposta, né, ao receber essas informações. Vai atuar em cima do hardware, né, e da parte aí de aplicativos para retornar para o usuário ali alguma informação requerida. Muito bem, falando agora das funções, né, ele tem ali a função de gerenciamento de memória, gerenciamento de armazenamento de arquivos, gestão e configuração de dispositivos, gestão e suporte a outros programas, interface com o usuário, segurança, controle de rede, monitoração de desempenho, enfim, N coisas, né? São várias funções. Falando aqui de gestão de memória, o processo de particionamento, né, e de alocação de memória é uma das funções do sistema operacional, tá, da SO. Temos aqui multitarefa, né, que aloca programas de maior prioridade em primeiro plano e os demais em segundo plano. A gente tem essa possibilidade de trabalhar aí em 2 planos no sistema computacional. Tem também a possibilidade de memória virtual, tá? Que com a falta de memória principal, o sistema operacional aloca um espaço no HD para simular uma extensão da memória principal em disco. Aqui nós temos uma imagem que representa isso. Memória principal, aqui estão os endereços, né? Enfim, teríamos vários endereços. O processador. E teríamos uma relação aqui, um trecho em disco, tá? E aqui endereços virtuais, tá? Que seria emulada aí um sistema de extensão de memória. Então, o sistema operacional ele vai otimizar aí o computador, a máquina, né? Para que você tenha o melhor desempenho possível, inclusive criando aqui endereços virtuais de memória. É algo bem interessante aí que o sistema operacional pode fazer. Particionamento, acredito que alguns conheçam já, particionamento de memória para otimizar aí, ganhar em desempenho, velocidade, isso daí é algo também muito comum para quem trabalha, para quem opera aí computadores, PCs, notebooks, né? Então sempre está mexendo com isso também. Gestão de arquivos, onde o sistema operacional ele também é responsável pela gestão aí dos arquivos. E os arquivos, né, que acaba sendo aí uma sequência de bits que representam programas ou dados. Tá? Então isso daí é definição que até já vimos anteriormente, né? Eu tenho ali um conjunto de bits que formam bytes, e o conjunto de bytes que formam kilobytes, de kilobytes que formam megabytes, isso daí já vimos anteriormente. Os arquivos são formados por esses elementos, né, conjuntos de bytes. O sistema operacional organiza, né, em uma estrutura hierárquica aí de diretórios ou pastas, conforme a gente vai ver na figura. E existem arquivos que possuem finalidades diferentes e podem ser identificados pelo nome e sua extensão. Exemplo, teste.exe. Então é aqui um executável, né? Temos aqui um exemplo de diretório, né? Então nós temos aqui, por exemplo, meus documentos, meu computador. Se eu clico em meu computador, aparece aqui nessa opção aqui disquete, né? E a casa, né? C2 pontos, unidade C2 pontos. Clica aqui, ó, né? Daí aparece arquivos de programa, ACDS82, daí aparece aqui Adobe 5.0, Adobe 6.0. Perceba, tem uma hierarquia de pastas, né? De diretórios. Uma coisa puxa na outra. Então, imagens está dentro dessa pasta aqui, NU, né?
How to contempla essas duas pastas aqui, né? O Reader contempla tudo isso daqui. E a gente vai subindo. O Adobe 6.0 contempla isso aqui, né? E daí se eu clicar em menos, daí tudo isso daqui some, fica dentro desse diretório. E assim como arquivos de programa, né? Se eu clicar aqui, tudo isso daqui volta. E assim vai, tá? Unidade C2 Então, gestão de arquivos feita também pelo sistema operacional. Então, organizado aqui através de uma estrutura hierárquica. Tá? Temos aqui uma outra função, né, que é a interface com o usuário. Então, nós temos aqui a forma como o usuário vai interagir ao sistema operacional. Quanto mais fácil, simples e intuitivo for, melhor é, né? É responsável pelo controle de entrada de dados e de modo de apresentação das informações no monitor. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma interface, né, que é através do prompt de comando, que pode ser feita, mas temos aqui uma interface gráfica, né, que perceba, eu ter esse tipo de interface é muito melhor do que esse tipo de interface, né? Então a gente consegue interagir muito melhor aqui, observando ícones, enfim, tendo aqui descritivos, né, de funções que queremos, imagens, tem o relógio, o calendário, a data, enfim. O sistema operacional, ele deve fornecer uma interface ao usuário, uma interface a melhor possível, a mais intuitiva, que seja mais simples para o usuário interagir, compreender ali as informações e conseguir então fazer a entrada de dados, né? Então a gente vai entrar com alguns dados e o computador, via sistema operacional, vai nos fornecer saídas, tá? no qual a gente está esperando, né? A gente coloca ali um determinado comando, né? Faz ali um determinado atalho, algum comando, alguma função, e o sistema operacional é responsável aí para dar este feedback, né? Esse retorno ao usuário com base nos dados de entrada. Beleza, turma? A aula de hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Lembrando sempre que eu fico disponível para dúvidas aqui no YouTube, lá no Teams. No Teams nós temos uma interação mais próxima, né? Aqui no YouTube eu deixo aberto aí a toda a comunidade. Quem tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, pode deixar aqui. Espero que tenha ficado claro todos os conceitos. E qualquer coisa, não hesitem, deixe lá as perguntas para que possamos interagir da melhor forma possível para todos. Certo? Grato a todos mais uma vez pela atenção, desejo bons estudos e até a próxima.